O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por quê? O reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então, o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devia tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Filhos queridos, estamos na quinta-feira eucarística. E de modo particular, numa proposta de libertação. Como vocês têm acompanhado, muitos já ainda estando na quinta semana, quinta eucarística, já estão glorificando a Deus pela libertação. E digo, continue agora agradecendo, mas se você ainda não recebeu, continue pedindo. Mas nós estamos pedindo a nosso Senhor Jesus Cristo, por intercessão de Nossa Senhora do Carmo, por intercessão de São Bento. E Deus nos reserva muitas graças, tanto nessa missa que estamos aqui, como na adoração hoje às 19 horas, que eu os convido a acompanhar pela TV e pelo YouTube, Padre Manzotti, onde você interage comigo. E é de grande valia com todos os intercessores. Nessa Semana Nacional da Família, que a CNBB escolheu como tema, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos repetir? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O Evangelho nos traz um tema
extremamente pertinente a necessidade de perdoar. E mais, a necessidade de perdoar de todo o coração. Filhos, é natural, é comum, pela nossa natureza decaída, pelos nossos caprichos, pela convivência, pelas má influências, que nós acabamos magoando, ferindo os outros e também somos feridos. Isso acontece, e às vezes acontece com pessoas que somos obrigados a conviver apesar de tudo. Quando acontece com um estranho, não dói tanto, não machuca, porque você tem pouco envolvimento afetivo, pouca cumplicidade de vida. Mas dói mais quando é alguém que convive conosco. Dói mais quando é alguém que há dedicação, entrega, que há cumplicidade. E às vezes a gente fica se perguntando: meu Deus, como pode acontecer isso? Me dediquei tanto, me esforcei. É assim que paga com a ingratidão? Às vezes é por falta de consciência, às vezes é por um momento de ímpeto. Por isso que dói tanto as feridas causadas dentro da família. Do matrimônio muito mais, da família também, dos amigos, dos companheiros de caminhada. Mas aqui existe uma solução libertadora, e acredite, libertadora: o perdão. Se nós percebêssemos uma das grandes mensagens de Jesus inusitadas, que nós poderíamos perceber que é próprio do cristianismo, não é exclusivo, mas extremamente cristão, é o perdão. E nosso Senhor foi o homem do perdão, o homem da misericórdia. Antes de mais nada, é importante entender que a missão de Jesus de revelar o Pai, era revelar um Pai que perdoa, contradizendo muito o que se tinha no Antigo Testamento. Uma das decorrências do Deus que perdoa é aquilo que Jesus disse: amai vossos inimigos. Ora, filho. Mas então, esse amar vossos inimigos só é possível se houver perdão. Rezai por aqueles que vos caluniam. Só é possível se tiver perdão. Jesus, Ele mostrou o rosto do Pai que perdoa. E todas as pessoas que se mostraram arrependidos, mesmo que Jesus causasse para Ele mesmo uma tremenda confusão, Ele nunca deixou de perdoar. Ele foi audacioso, corajoso. Se você lembrar alguns dos grandes pecadores, Zaqueu, chefe dos publicanos, não só perdoou, como: Zaqueu, hoje mesmo estarei na tua casa jantando. E impressionante que na hora do jantar, Zaqueu chamou seus amigos, não para afrontar Jesus, é como que dissesse: sintam o que eu estou sentindo, eu fui perdoado. É como se Zaqueu quisesse alargar a experiência da alegria do perdão a todos os seus. Se você lembrar de Jesus perdoando a pecadora pública: se eles não te condenaram, nem eu, vai, não peques mais. Até o ápice, aquele momento em que Jesus, na cruz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Nós pensamos aqui
só nos algozes de Jesus, nos soldados. Pensamos aqui Jesus perdoando Pôncio Pilatos. Pensamos aqui Jesus perdoando Anás, Caifás. Mas ele também estava perdoando nesta frase os próprios discípulos. Estava perdoando na sua disposição aqueles que o abandonaram. Portanto, Jesus, como rosto humano de Deus, ele era o homem do perdão, porque Deus é perdão. E se nós queremos seguir Jesus, não há outro caminho. Perdoar é uma necessidade, é uma condição de ser cristão. Mas talvez você vai dizer assim: eu tenho dificuldade de perdoar. Eu tento, mas eu não consigo. Por que não pedir ao Senhor: dai-me esse dom, dai-me essa graça? O grande erro nosso é que nós temos dificuldade, ou cometemos um grande erro. Eu quero perdoar e esquecer. É um erro. Meus irmãos, não está como parte do dom do perdão o esquecimento. Seria bom, mas não está. Você vai lembrar, vai vir sentimentos às vezes até negativos. Você não vai esquecer o desaforo, a humilhação, o trauma, o desdém. Mas cada vez que vier, é um reforço. Eu quero perdoar, eu desejo perdoar. E a grande graça curativa de Deus é que vai chegar um tempo em que você vai lembrar, mas não vai sentir dor. Perdoar não era algo tão fácil. E o próprio Evangelho diz: para o judeu valia muito forte a lei de talião, olho por olho, dente por dente. E eles se baseavam muito em Deuteronômio, se baseavam muito nas leituras que hoje eu sugeri na leitura orante. Eu fiz o capítulo 21, e depois vem que tem os 10 mandamentos, e vem a decorrência dos 10 mandamentos em 3 capítulos. As aplicações no roubo, a aplicação na violência do mandamento, a aplicação no espiritual, a aplicação no social, a aplicação no cultivo da terra. Mas eles eram rígidos, tanto que com muita frequência está lá, dizia: desrespeitar pai e mãe, pode matar. Matou uma pessoa intencionalmente, pague com a morte. Diz ainda mais: se o boi chifrar alguém, mas ele não tinha o hábito de chifrar, que ele morra. O dono do boi não. Mas se o boi chifrar e ele tinha hábito, e o dono não fez nada, pode matar. Era uma lei muito forte, muito intensa. E de repente aparece Jesus e prega o amor. O cristianismo é a religião do amor, do perdão. Por isso entenda que Pedro era judeu. Pedro, que viveu ali na Galileia como pescador, tinha os mandamentos de Deus na cabeça. Ele tinha a Torá, ele tinha o Deuteronômio, ele tinha o Levítico, ele sabia do Gênesis. Então quando ele chega perto de Jesus, ele alarga a tentativa de interpretar o que Jesus pensava. É impressionante isso. Quando ele chega assim: Senhor, quantas vezes devo perdoar? É uma pergunta. E no esforço do judeu Pedro, do Pedro judeu, discípulos mais judeu, com todo o Antigo Testamento na cabeça, ele arrisca o número. Até 7 vezes.
Entenda aqui que Pedro faz um esforço tremendo. Para ele esse número, nossa. Mas Jesus supera tudo dizendo: Pedro, você achou que era bastante, mas é 70 vezes 7, que quer dizer sempre. Aqui é uma questão numérica que quer dizer sempre. Então, meus irmãos, lembra de ontem sobre a correção fraterna? Quem acompanhou a missa de ontem, aqui ou em casa? Foi sobre correção fraterna. E eu dizia que a liturgia vai dentro da família a semana inteira, né? Dizendo que se alguém te ofender, vai, corrija em particular, chame 2 testemunhas, terceira tentativa, chame a igreja. Aqui também é uma tentativa de resgate. Aqui também está nesse princípio perdoar sempre, porque Deus perdoa sempre. Deus perdoa sempre. É claro, se não há arrependimento, se não há desejo de mudança, não há matéria de perdão. Não é que Deus não queira, mas não há matéria. A pessoa não se arrepende. Mas da parte de Deus, o perdão é sempre. E isso é tão forte para Jesus, que Ele incluiu no Pai Nosso. E toda vez que a gente reza o Pai Nosso, nós temos que lembrar que é decorrência de uma parábola como essa. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E Jesus conta a parábola. Veja que é muito forte. O tema do perdão é tão forte que entra no Pai Nosso. A oração que Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai. E Ele conta essa parábola. Conta de um patrão. Um patrão que foi acertar as contas com o seu servo. E esse servo devia uma imensa fortuna. A palavra enorme quer dizer era muita coisa. E naturalmente, não podendo pagar, o patrão disse: olha, venda o que era próprio do Antigo Testamento. Venda ele, venda a mulher, venda os filhos como escravos. Isso era legítimo. Isso não tem nada de errado no Antigo Testamento, segundo a lei mosaica. E o preço que pagarem por ele, que quite a dívida. Impressionante. Nós tínhamos uma dívida com Deus. E nem que fosse pago, vendido todos os seres humanos, nós não conseguiríamos quitar a dívida com Deus. Mas ela foi quitada, ela foi paga pelo próprio Deus encarnado, Jesus Cristo. Veja quanto amor. Mas voltemos ao texto. Naquele momento o empregado se prostra. Eu já expliquei o sentido de prostração. Ele pede: Senhor, me dá um prazo. Você percebe que o patrão foi além de um prazo. O patrão sabia que com qualquer prazo que desse seria impossível dele pagar a enorme fortuna. Ele não dá um prazo, ele perdoa a dívida. Gente, se nós entendêssemos isso, Deus não dá prazo, Ele perdoa, Ele quita. Percebe como Deus ama? Percebe como Deus fica esperando até o último momento que nós nos prostremos diante dEle e pensamos: Senhor, eu sou pecador. Não é por acaso que no ato penitencial nós fazemos um ato de confissão, um ato público, por minha culpa.
minha tão grande culpa. E a gente bate no peito. Se nós entendêssemos isso, é chamar a responsabilidade pelos nossos atos. Eu confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs. Olha as frases. Se nós dessemos valia, se nós dessemos um peso a esse momento da Eucaristia. Confesso a Deus Todo-Poderoso, a vós, irmãos e irmãs, que eu pequei. A gente não fica nem vermelho, né? Porque parece tão automático. A gente não fica nem cheio de rubor. Depois não vai confessar com o padre. Mas você confessou publicamente. Você confessou publicamente que pecou? Pequei muitas vezes. Pequei por pensamentos, pequei por palavras, pequei por omissão. E aí bate no peito, sem apontar para o marido, sem apontar para a esposa, sempre apontar para o outro. Eu pequei, Senhor. Percebe como às vezes a gente vai esvaziando os nossos ritos? Eu pequei. Eu estou chamando para mim, Senhor, eu sou pecador, por minha culpa, minha tão grande culpa. Então, o patrão perdoou toda a grande dívida. Mas saindo dali, o empregado perdoado tinha um companheiro que devia 100 moedas, não era praticamente nada, comparado à enorme dívida. E o empregado também pediu: perdoe-me, me dá um prazo. Mas ele não teve compaixão. E ele mandou que fosse entregue para ser vendido. Perdoai-nos, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É preciso perdoar. Deus nos perdoa sempre, mas eu e você precisamos exercitar o perdão, exercitar o amor. Isso nos liberta e abre um canal da graça diante de Deus. Uma pessoa que tem muita dificuldade de perdoar não tem o canal da graça com Deus. Uma pessoa que não trabalha essa dimensão do perdão, que fica cozinhando galo, rancoroso, e a pessoa vai ficando amarga, viu, gente? É um negócio assim impressionante. A pessoa vai piorando. Ela vai piorando com a idade, vai piorando com as lambadas, ou ela vai para o bem e se torna dócil, misericordioso, compreensivo, ou ela vai se tornando amarga, intransigente e solitária. É o caminho. Você vai dizer: mas é só perdoar? Eu não consigo. É só perdoar? É muito perdoar. Filhos, porque um mal puxa o outro. A pessoa que não perdoa, ela tem que necessariamente, ela vai tentar a vingança. Ela vai tentar fazer um estratagema, uma estratégia para se justificar. Entenda a justificação? A palavra autojustificação é um perigo. Você não perdoa, não admite o erro. Então o que você vai? Você vai tentar fazer de tudo para provar que você estava certo e justificar os atos. Então não há abertura de transformação. Veja as famílias. Hoje eu atendi um pai. Tudo bem, eu fico imaginando, ele deve estar me acompanhando. Era alcoolista, drogado. Deve ter judiado muito da família. Não é que vamos passar a mão na cabeça. A filha não o quis no casamento. Mas graças a Deus, há 4 anos, diz ele, quem escutou, assista à noite. Há 4 anos, largou a bebida, largou o álcool, largou a droga. E está tentando. E eu disse: tenta, meu filho. Foi lá, a filha não consegue, mas é uma tentativa sempre.
Lembrando que para se machucar e machucar os outros, é daqui para ali. Porém, o processo de reabilitação é mais demorado. Uma ferida se faz na hora, mas até a cicatrização leva tempo. Então não gosto muito do gerúndio, não gosto. Para mim é ou não é? Mas é um perdoando, é um ato contínuo. E eu e você temos que entrar nessa. Portanto, eu te pergunto: quem você precisaria perdoar? Quem eu preciso perdoar? Às vezes lá atrás, às vezes não é aqui. O grande problema nosso, e eu tenho pregado muito nisso, mesmo na família, você tem que se perguntar hoje: por que eu sou assim? Não é o hoje, eu sou assim e não vou mudar, mas por que eu me tornei desse jeito? Por que eu me tornei uma pessoa difícil? Eu tenho problemas lá atrás. Mas então vá com Jesus lá e cure. Eu tenho feridas hoje, e você sabe, se você tem uma ferida no braço, se eu encostar aqui no ambão, agora não faz nada, mas se eu tiver uma ferida aqui, vai me doer. Às vezes o nosso reflexo de hoje, não é hoje, é do passado. Aí você vai num relacionamento, não dá certo, aí muda, e acha que mudando de parceiro vai dar certo. Não dá, porque a ferida continua, os gatilhos continuam. Não tem, você vai entrar num relacionamento, você tem que entrar por inteiro e bem, porque se você entrar machucado, a probabilidade, o problema não vai estar no outro, vai estar nos seus machucados. Filhos queridos, nisso é inusitado Jesus Cristo, perdoar sempre. Então, de repente, nessa Semana Nacional da Família, a palavra de hoje para todos nós é: onde Deus quer que eu perdoe? Onde Deus quer que eu me liberte?